De nossa programação, ouviremos a palestra com o tema Sua Chave para Projetos que Transformam Vidas. Quem nos falará sobre o tema é a rotariana Viviana Santa Cruz, presidente do CAGRE Latino-Americano. Bom dia a todos. Bom dia. Com imensa alegria que me encontro hoje diante de vocês para contar uma história que me marcou profundamente e que ilustra a verdadeira marcha do Rotary. O poder transformador da esperança, do amor e do trabalho coletivo através dos subsídios globais. Como consultor técnico, CAGRE, fui assignado pela Fundação Rotary para assessorar um clube rotário e conhecer os beneficiários de um subsídio global na Guatemala. E foi lá, na comunidade de Chimaltenango, que conheci Marta, uma mulher indígena que, ao se casar, deixou para trás o privilégio de ter água abundante para se mudar para uma comunidade com escassez de água. Marta e suas companheiras precisavam percorrer todos os dias 5 quilômetros e descer por caminhos perigosos até chegar ao rio. Todo esse esforço para encher um jarro de água de 11 litros de água e levá-lo até suas famílias. O marido de Marta, com amor e determinação, prometeu que mudaria essa situação em um ano. 17 anos depois, a esperança se tornou realidade. O Rotary implementou um projeto de água potável para a comunidade. Imagina a alegria de Marta e da sua família ao poderem ter acesso a um recurso tão essencial. Imagine o tamanho da esperança e do amor de Marta. Eu percorri o caminho com Marta, seu marido e suas companheiras. O caminho que fazia todos os dias para buscar água. Recorri aquele caminho perigoso, escorregadiço e com penhascos. Esse foi o mesmo caminho que Marta, seu marido e a toda a comunidade, homens e mulheres, percorreram carregando madeiras, areia, sacos de cimento, 3 vezes mais pesados que um jarro de água de 11 litros, até a margem do rio, onde construíram um reservatório de água, instalaram uma bomba de água e tubulações, com financiamento de um subsídio global. A esperança de Marta e a determinação da sua comunidade, apesar das dificuldades, são um testemunho do poder transformador da esperança, do amor e do trabalho coletivo através dos subsídios do Rotary. Os desafios que os rotarianos enfrentamos para planejar projetos, arrecadar fundos ou encontrar parceiros podem ser desafiantes, como as montanhas que Marta e suas companheiras precisaram superar para ter acesso à água potável. Mas a esperança de um mundo melhor é ainda maior e ela nos impulsiona a buscar soluções
Cada centavo doado pelos rotarianos é um tesouro que devemos cuidar com esmero, destinando-o a projetos que realmente façam a diferença. Cada dólar que investimos deve ser um tijolo que construa um futuro mais justo e próspero. Paul Harris diz: o Rotary será conhecido pelas obras que realiza. Essa declaração nos lembra da imensa responsabilidade que temos como rotarianos. O mundo espera que nossas ações tenham um impacto real, que deixem uma marca duradoura. Cada projeto tem o potencial de mudar vidas, mas para que esse impacto seja real, devemos garantir que nossos projetos estejam bem planejados. O planejamento não só garante a eficiência, mas também assegura que os recursos da Fundação Rotária nos concede sejam bem utilizados e da melhor maneira possível. Imagina num mundo onde cada comunidade tem acesso à saúde, à educação, à água potável, e onde o serviço do Rotary seja um exemplo para todos. Imagina no poder de nossas ações multiplicado pela sabedoria da CADRE. A CADRE é a chave para liberar o potencial de seus projetos, para transformar sonhos em realidades tangíveis. A CADRE é uma ferramenta, um recurso, uma equipe de rotarianos especialistas em planejamentos de projetos, os que orientam as estratégias para que os clubes construam um mundo melhor, tijolo por tijolo, projeto por projeto. Quando a CADRE visita um projeto ou assessora aos clubes sobre planejamento, fornece conselhos com base em sua experiência sobre melhores práticas de avaliação de necessidades e sustentabilidade. Tudo isso com o objetivo de garantir que os esforços e as esperanças das comunidades, como a comunidade de Marte, alcancem o impacto desejado e que os resultados se mantenham por muito tempo. A CADRE está aqui para nos guiar nesse caminho, mas antes de buscar sua orientação, lembremos de Marte. Ela nos ensinou a importância da esperança, da paciência e do amor. Ela e a sua comunidade nos mostrou que unidos podemos mover montanhas. Não percam tempo, rotarianos. Entrem em contato com a CADRE hoje mesmo. Estamos dispostos a ouvir suas ideias, a guiá-los na busca de soluções, de ajudá-los a transformar essas ideias em ações de impacto. Juntos, com a orientação da CADRE, construamos um mundo melhor, um tijolo de esperança de cada vez. Sejamos como Marta, rotarianos, com paciência e amor, e unidos pelo desejo de construir um mundo melhor, transformaremos a esperança em realidade. Juntos, somos mais fortes. Vamos a mudar o mundo, rotarianos. Muito obrigada. With a special thank you to Board Director Enrique and Renata, not only for their kind invitation to this institute, but for their friendship and the warm welcome we received in Brazil. Thank you again, Enrique and Renata. The topic we have chosen is From Story to Action, the role of communication in Rotary.
how we tell our story is essential both to attract new members and to engage existing members, but most of all to demonstrate our relevance in the communities locally and globally. So I want to start from why communication is important for Rotary. We have competences and skills. These are the reasons why we are Rotarians. We use our expertise to do good in the world, but we want also to inspire other people through our action. And to achieve these goals, we need to be recognized as trustable and credible. In the recent years, we experienced a lot of changes. After the pandemic, we expected a more, let's say, peaceful world, an inclusive world, while we woke up with wars that are threatening the entire world. Not to mention climate change effects. As Rotarians, we cannot be silent. But the best way to raise our voice is to tell our stories, to let the world understand the incredible work we are doing in every community, in every corner of the world, to make the world a better place. Each project is a powerful tool to tell our story, but we need to communicate in a more effective way. We need to tell our stories in a professional way to be attractive. Each of us is not only a Rotary ambassador. It's not only a member, it's a Rotary ambassador. Each of us can make the difference telling stories that have an impact. When people recognize our work and consider us not only people of action, but leaders of our communities, we can make the difference, because we can attract more donations, we can build strong partnerships, we can expand our reach and increase our impact. I'd like to share some videos that I created with the support of a professional crew to inspire Rotarians in my area during last year in Rome when we had the institute. So I asked the district governor to share projects in different areas of focus. I received an amazing amount of projects, and it was very difficult to select just few of them. What we wanted to share, it was the opportunity that every club, every district can create relevant materials with a small effort. With our stories, we can generate interest in our projects and call more people to action. Please. We had the possibility to read in the news that in Gaza an agreement was signed to ceasefire, to what they call the humanitarian process, to vaccinate children against polio. This means that our work is not finished. I've always been passionate to polio eradication campaign, starting from my Rotary experience. I took part to immunization days in India. I organized several events with monument light up in Rome, using the end polio logo over the Colosseum, the Trevi Fountain, and other iconic monuments and buildings. In 2008, we organized the event Gladiator in Concert inside the Colosseum, where a symphonic orchestra played live the movie soundtrack from Gladiator in perfect synchro with the movie. And all the cast, including Russell Crowe and Connie Nielsen, attended the event, and we were able to raise more than $500,000. But not enough. Last year, with Danilo, we decided to think even bigger, and facing many challenges, we were able to organize one of the most amazing events in support of polio eradication.
Again, at the Roman Colosseum, a night to remember, an opportunity to celebrate and raise funds, but more important, an opportunity to showcase our potential. And the role of the talents that accepted to attend our event was phenomenal, because they used their powerful voice, and it was an external voice as activists, to speak in favor of Rotary, including the legendary icon Annie Lennox. The media impact was massive, and in every article, in every interview was mentioned Rotary and end polio. And now we have a video from the event at the Colosseum. Things differently. They are not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people, as Rotarians, who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who can do it. Thank you. Registramos com satisfação a presença do ex-curador da Fundação Rotária, rotariano Marcelo Reich. Registramos também a presença do casal diretor da Índia Roy e sua esposa, que já se encontram no recinto. Continuidade à nossa programação, convidando neste momento a subir ao palco o diretor de comunicação global e design do Rotary Internacional, Patrick Nunes, que abordará o tema Histórias que nos definem. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Patrick Nunes, diretor de comunicação global e design na sede do Rotary Internacional. Muitos de vocês talvez saibam, eu sou brasileiro, nascido e criado no interior de São Paulo, na cidade de Marília. Mas algo que talvez vocês não saibam é que há pouco mais de 20 anos eu tive uma grande oportunidade. Eu tinha uma empresa em São Paulo, eu vendi essa empresa e fui fazer trabalho voluntário na Índia, num programa do Unicef, em água e saneamento. E quando cheguei lá, além das barreiras culturais, adaptações culturais, aprender o idioma local, o inglês não era falado no vilarejo onde eu morei. Esses foram alguns dos pontos que eu tive que superar para poder fazer o trabalho que eu fazia com aquele grupo de voluntários do Unicef. Uma das coisas que me marcou muito, além da construção de latrinas, trabalho de higiene e saneamento, conscientização de meninos sobre a equidade de gênero na época, foi o calor e a hospitalidade dos moradores locais. Eu tive essa oportunidade e no final dessa experiência, os moradores daquele vilarejo me fizeram uma festa de despedida surpresa, não sabia. Vocês veem aquela foto aqui do lado direito, eles me colocaram em cima de um camelo, me levaram por todo o vilarejo. Essa é uma celebração típica que acontece em casamentos na Índia. Tinha um carro de som, um caminhão de som, homens dançando, crianças e até as mulheres, que às vezes é muito raro se ver, dançando. E me levaram por todo o vilarejo, até a saída dali naquele último dia, onde o chefe do vilarejo me fez uma bênção e eu fui embora. Eu tive a oportunidade de voltar algumas vezes e visitar não só a Índia como país, mas o vilarejo onde morei. E uma dessas vezes eu levei um amigo comigo. E como de costume, uma das primeiras coisas que eu fazia era circular pelo vilarejo e reencontrar aquelas pessoas com quem eu tinha convivido em tempos tão fantásticos. É de costume, nos vilarejos rurais principalmente, quando você chega na casa de alguém, a primeira coisa que eles fazem é fazer um chai, um chá indiano.
Não é uma questão de opção, todos vão fazer, você vai aceitar e você vai tomar em cada casa que você passar. Aliás, o chá é muito melhor do que o do Starbucks, bem bom. E quando eu estava com meu amigo, além de todas as casas eles me oferecerem aquele chá e nos oferecerem, sentávamos e contávamos histórias e lembrávamos da época que eu tinha estado ali como voluntário. Uma das outras coisas que em comum, além do chá em todas as residências, eles contaram várias histórias das minhas gafes culturais, das minhas barreiras de língua. Eles contavam, todos eles quase contaram desse último dia, que tinha sido uma coisa única e inédita feita naquela ocasião, que demonstrava o impacto que nós tínhamos causado nas vidas dos outros. E quando a gente conta histórias, contar histórias faz parte do nosso cotidiano. É uma das formas de comunicação mais antigas do mundo. Contar histórias não é simplesmente relembrarmos os fatos. É uma questão de criarmos uma conexão emocional. E essa conexão emocional é uma das melhores definições da palavra marca, pois a gente consegue humanizar a história que se conta. E as marcas fazem muito isso. Não só marcas não corporativas como a nossa, mas marcas corporativas também. Muita gente pensa na parte de marca como é o design, o logo, esses são elementos. Mas a marca realmente é aquela conexão emocional. É como as pessoas se lembrarão daquela experiência que tiveram. Como eu disse, isso faz parte do mundo como um todo. Por exemplo, o grande banco Itaú, forte financeiramente, brasileiro, com uma presença muito forte mundialmente, na sua campanha de 100 anos decidiu utilizar histórias pessoais, feito de futuro. Fez parcerias com grandes nomes dos esportes, da mídia, Fernanda Montenegro, o jogador Ronaldo, Madonna, traçando o fato de que, independente de sermos veteranos ou não, continuamos relevantes. Essa é a mensagem principal deles. A Natura, também grande marca de cosméticos brasileira, que começou em 1969 e hoje tem uma presença em 9 países, fez a mesma coisa. Um dos auges deles na questão de marketing foi quando eles começaram a contar histórias dos pequenos agricultores da Amazônia que forneciam as castanhas, os seus produtos, fazendo esse elo pessoal de que quando você consome um produto da Natura, você está direto ou indiretamente beneficiando aquelas pessoas. Por que isso importa ao voto? Quando nós contamos a história certa, da maneira correta, da maneira que traz o impacto, nós conseguimos trazer mais parcerias, conseguimos trazer mais doações, possíveis associados. Eu tenho um exemplo bem recente sobre isso. Eu tenho uma amiga que também é de Marília, amiga de infância. Ela é filha de rotarianos. Inclusive o irmão dela foi estudante do intercâmbio de jovens. Ela nunca participou diretamente, oficialmente do Rotary, mas ela vem de uma família rotária. Em alguns anos ela foi transferida para um escritório na Inglaterra. Ela é uma advogada corporativa e trabalha hoje no escritório na Inglaterra. E semana passada, ou retrasada, ela me ligou e disse: eu vou para uma reunião de clube de Rotary. Que interessante, que bom. Nós somos amigos há mais de 30 anos. Ela sabe que eu trabalho no Rotary há 15 anos, mas ela me disse isso lá da Inglaterra. Eu perguntei a ela: mas o que te levou, curiosamente? Ela me disse: não, o meu chefe compartilhou comigo uma cópia da revista digital da Grã-Bretanha, que trazia a história do trabalho dos rotarianos no Brasil com as enchentes do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa história foi criada, escrita pelo nosso talentoso time da revista Brasil Rotário, Rotary Brasil hoje em dia, da qual a minha equipe de funcionários tem o privilégio de apoiar operacionalmente. Aquela história que ela leu, brasileira, filha de rotarianos, leu uma história de uma revista britânica, que foi criada pela revista brasileira, abriu
os olhos dela para a amplitude total. Não que as experiências pessoais que ela tenha tido crescendo numa família de rotarianos não tinha tido efeito, não tiveram sido importantes a ela. Porém, elas simplesmente, talvez, se encaixassem apenas naquele alcance limitado que ela vivia, daquele núcleo familiar. E por falar em alcance, o plano de ação do Rotary, nossa base fundamental para que possamos dar continuidade à nossa organização. Um dos pontos do plano de ação é justamente esse: expandir o nosso alcance. E para isso, nós precisamos de muitas e muitas e muitas histórias. E é aí que todos têm uma participação fundamental. Vocês devem saber, espero que saibam, que o Brand Center tem vários recursos para comunicação eficaz, desde dicas de mídias sociais, fotografia, relações públicas, imagem pública comum. Mas eu não vou aqui falar das ferramentas do Brand Center, pois convido, se você ainda não conhece, por favor, utilize. Mas o que eu gostaria de fazer hoje era falar com vocês sobre algumas dicas práticas de como cada um de nós pode ser um bom contador de história, as histórias que nos definem. Rapidamente, pode levantar a mão. Quem é que se acha uma boa contadora de histórias? Muito bem. Então eu espero que com essas dicas vocês possam levar um pouco mais de algumas questões importantes, pois a história pode ser de um a um, pode ser uma história das mídias sociais, pode ser em currículos. Independente do formato dessa história, talvez essas dicas possam nos ajudar. É importante que a história tenha autenticidade. O que nos difere das outras histórias? O que fazem as pessoas prestarem atenção e entenderem que a nossa história tem um diferencial importante? Conheça o seu público. Às vezes, quando a gente fala de uma história, a gente pensa, bom, essa é a história, tem um começo, meio e fim. Porém, é possível contar a mesma história com ênfases ou ângulos, detalhes diferentes, dependendo de com quem você fala. Se você está tentando, por exemplo, atrair um possível doador, quando você for contar a história do projeto, talvez a ênfase daquela história seja no impacto que os doadores tiveram naquele projeto. O dinheiro foi usado desta forma ou daquela forma. Se estamos conversando com um possível associado que gosta de colocar a mão na massa, gosta da questão do companheirismo, talvez a ênfase dessa história seja a diversão que vocês tiveram no projeto que foi feito, os resultados daquele projeto, mas como aquilo foi bom estar entre outros associados fazendo aquele projeto. Então, uma história ela pode ser contada de formas diferentes. Como o gancho anzol, é muito importante termos um ponto que vá prender a atenção das pessoas. Se for um post, por exemplo, do Facebook, pode ser simplesmente uma estatística, uma pergunta, uma provocação, ou até uma história pessoal, como eu fiz hoje. Visual. Sabemos que imagens muitas vezes falam mais que mil palavras. Mas e quando eu estou contando uma história sem imagem, sem fotografia? Lembre dos detalhes, os detalhes visuais que deram aquele sentimento que você teve naquele momento, naquela situação. A ideia é que a gente consiga transportar as pessoas para onde você estava. E quando escolhemos fotos, prestem muita atenção nas fotos que escolhemos. Se falamos de histórias cativantes de ação, mostramos fotos que dizem o contrário, nossa história não será tão eficaz. As pessoas, dizem muito, as pessoas se lembram do que nós as fazemos sentir. Elas esquecem o que você diz, elas esquecem o que você faz, mas elas nunca vão esquecer como você as faz sentir. Então foque naquelas emoções. Tem aquela emoção, aquela conexão emocional que começa a dar vida àquele transporte pessoal, para que a pessoa entenda a importância da sua história, a importância, neste caso, da
nossa marca e por que você faz parte da roda. Simplicidade. Às vezes a gente peca pelo excesso. Foque nos pontos principais, os pontos que realmente marcaram para você e os pontos que talvez marquem aquelas pessoas também. Em inglês nós temos o ditado: less is more, menos é mais. A simplicidade na história, principalmente nos meios de hoje, nas mídias sociais, onde você tem pouquíssimo tempo para atrair a atenção das pessoas, passar um tempinho às vezes escolhendo as palavras certas, os pontos certos, vale muito a pena. Às vezes a gente quer agir muito na rapidez. Vamos fazer imediato, mas passar um tempinho pensando sobre isso, na simplicidade, pode ajudar em muito. E qual é o propósito? Ao contarmos uma história, antes de começarmos a contar essa história, eu tenho que pensar o que eu quero que essa pessoa sinta ou faça quando eu terminar essa história. Qual que é o propósito? Qual é o chamado da ação? Essa minha história vai fazer com que essa pessoa faça o quê? Que ela faça uma doação, que ela venha para uma reunião de clube, como foi o caso da minha amiga, que ao ler a revista com a história do Brasil, a tocou e ela pediu para o chefe para ir para a reunião do Rotary Club. E a prática? Ao falar em público, a gente sempre tem aquelas dicas, né? Pratique na frente do espelho, com um amigo, mas a prática de contar histórias, muitas vezes, vem da repetição. Não tenhamos medo de contar nossas histórias. Essas são algumas dicas. Não existe exatamente o certo ou o errado. É a sua história. E quanto mais você contá-la, melhor ela vai ficar. E para finalizar, mais uma vez, as histórias são pontes, são elos, elas trazem essa conexão. E eu sei que cada um de vocês tem pelo menos uma história fantástica. O plano de ação diz que nós precisamos expandir o nosso alcance. Cada clube precisa expandir o seu alcance. Cada associado precisa expandir o nosso alcance, o seu alcance. Então, vamos utilizar essas histórias, porque sem elas, nós não sabemos o que será da nossa organização. São essas as histórias que movem. Compartilhe os seus desafios, suas superações, seus problemas durante aquele projeto, as superações, as vitórias, os benefícios, pois isso fará com que as pessoas escutem, se interessem e venham até nós. Eu diria que cada um de nós tem a oportunidade de contar histórias. Temos grandes oportunidades. Eu diria até, temos a responsabilidade de contar nossas histórias. Por muito tempo, nossa organização foi um pouco tímida em contar histórias. Nós achávamos que estávamos nos gabando do bom trabalho que faríamos. Ao longo dos anos, outras organizações vieram e não tiveram a mesma timidez. Uma timidez honrosa, uma timidez totalmente válida. Porém, principalmente no mundo de hoje das comunicações, da velocidade de informação, nós somos as histórias. Essas histórias precisam ser contadas. Então, eu peço que cada um de vocês, ao sair daqui, comecem ou continuem contando a sua história, pois o mundo precisa ouvir isso. Obrigado. Nossos agradecimentos ao palestrante Patrick Nunes, que recebe seu certificado no backstage do nosso palco.